Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, hoje a gente vai estar falando de saúde mental e vamos estar trocando um pouquinho dessa interação de como conseguir usar o ambiente que está dentro para fora e perceber o que está acontecendo com você de dentro para fora e de fora para dentro também, com a arte do Feng Shui, como que isso pode influenciar um ao outro. Então, será um prazer. Eu vou pedir para você, então, começar a falar, Sofia, por favor. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Sofia Lobo Figueiredo, sou consultora profissional e mestre de Feng Shui e ajudo inúmeras pessoas a trazerem mais energias positivas para as suas vidas, a alcançarem os seus sonhos, os seus objetivos, ao mesmo tempo que eliminamos as energias negativas e aquelas coisas menos fantásticas das nossas vidas, e tudo isto através do Feng Shui. E é um gosto estar aqui hoje para falar de um tema tão importante como a saúde mental, a saúde emocional e tudo como isto se liga e interliga com o Feng Shui. E a gente se preparou hoje para falar desse tema porque nós sabemos o quanto essas duas áreas acabam influenciando, né, Sofia? Ou seja, o quanto a área da saúde mental, hoje em dia, a gente fala cada vez mais sobre a saúde mental e sobre os benefícios da gente estar saudável emocionalmente, e isso acabar não afetar o nosso campo físico e áurico também, energético, como a gente fala, mas o poder também da influência de tudo que vai acontecendo do lado de fora. Eu queria pedir, Sofia, perguntar uma coisa para você, aproveitar que você está aqui. Né? O que você percebe, assim, nos seus atendimentos? A Sofia que faz muitos atendimentos também presenciais e vai e restaura a casa das pessoas. O que você percebe sobre pessoas que têm emoções adoecidas que acabam trazendo isso para o seu ambiente? É fácil chegar nesses espaços e identificar isso logo de cara? É perfeitamente visível. Aliás, eu costumo dizer que eu, quando olho para a casa das pessoas, sei exatamente como é que é a mente delas e a vida delas, da mesma maneira que quando olho para a mente e para a vida, sei exatamente como é que é a casa delas. E a casa de uma pessoa com depressão tem, ou com depressão, ou com questões emocionais, ou até mesmo com burnout, tem características muito comuns. E quais são elas? Principalmente se a pessoa já está com depressão há algum tempo. Começa por o ar da própria casa ser um ar pesado. O que é isto, um ar pesado? Nós entramos e percebemos que a casa não é arejada, que não, o sol não entra, tem muitas vezes as persianas fechadas, não entra energia nova, não entra sol, não entra ar, não entra luz natural. Começa logo por aí. O segundo ponto comum é a bagunça e a desordem, a desarrumação e a acumulação. E aqui nós conseguimos perceber o nível da depressão em que a pessoa está. Quando é só uma bagunçazinha, a depressão e as questões emocionais estão no início, ou ainda estão ali muito naquele ponto que ainda se conseguem trabalhar bem. Quando as casas estão naquele ponto em que estão literalmente um caos, e quando eu digo um caos, vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos eu fui visitar a casa de uma senhora com uma depressão já num estado bastante avançado. E quando eu entrei naquela casa para fazer o diagnóstico de Feng Shui, eu não tinha um espaço para me sentar. Tudo era tralha, tudo era lixo, tudo era uma acumulação. A senhora lá fez assim no sofá, eu lá arranjei um cantinho do tamanho da minha cintura para me sentar e na verdade, aquilo tudo impregnava sujidade, acumulação, desordem, bagunça, e depois isto ao mesmo tempo faz com que as pessoas permaneçam neste estado. Porquê? Porque a pessoa não tem vitalidade, nem energia, nem vontade, ela não consegue sequer abrir uma gaveta e arrumar. E nós, que não temos, graças a Deus, esse problema, dizemos, mas é só arrumar uma gaveta, a pessoa não consegue. Quanto mais uma casa. E então, eu, por exemplo, depois vai-me perguntar isto, como é que nós depois resolvemos, mas tudo que se tem que fazer. Estes são os pontos mais comuns que nós observamos logo. Isto na casa das pessoas. Às vezes, quando é o caso de burnouts, que também está aqui um bocadinho associado à depressão,
há o outro extremo do desequilíbrio, e que é uma casa extremamente imaculada e arrumada. E isto é porque as pessoas pensam: "Ai, o Feng Shui tem que estar tudo arrumado". Não, o Feng Shui, as casas são para estarem em equilíbrio, para estarem a ser vividas, e qualquer um dos extremos é pejorativo para as pessoas. E da mesma uma vez um caso deste extremo de depressão, que era, eu entrei na casa da senhora e, para ter uma ideia, ela media com uma régua o distanciamento dos bibelôs uns aos outros, e a posição dos livros e tudo aquilo. Nós abrimos uma gaveta, ela abria com luvas. Portanto, claro que sim, devemos ter casas limpas, arrumadas e organizadas, mas devemos vivê-las. É interessante você falar isso, Sofia, porque, na verdade, quando a gente olha, assim, a questão da pessoa depressiva, né, a gente fala muito sobre os pontos, né? O meu trabalho é identificar as memórias emocionais guardadas no corpo, ou seja, uma pessoa que passou por um trauma emocional, lembrando que a ansiedade e a depressão, ela está muito ligada a doenças psicossomáticas, ou seja, acumulação de emoções, enquanto do lado de fora ela está acumulando objetos sem conseguir resolver, e uma coisa está atrapalhando a outra, né? A gente não vai conseguir definir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, nesse caso, se foi a bagunça externa que fez com que ela entrasse no processo de bagunça interna, ou ao contrário. Eu acho que deve existir as duas formas, né, de participação, porque eu sei de muitos pacientes que estão extremamente tranquilos na sua casa, com uma casa extremamente organizada, arrumada, cheirosa, bonita, em que são bem assíduos em várias questões da sua vida, mas quando entram no processo depressivo, mudam totalmente esse padrão e passam a ter essa dificuldade, que a gente atribui muito isso, por exemplo, o processo da desrealização, que está ligado a um ponto que fica aqui no queixo, que é o ponto da epífise, que é um ponto que, quando está bloqueado, ou seja, quando essa glândula está inflamada, acaba fazendo com que a pessoa perca desejo de viver, acabe deixando de ficar concentrada, ela passa a ter cansaço, que muitas vezes é atribuída ao timo, que está mais ou menos ligado aqui, ou seja, a timosina dela está embaixo e ela já não tem energia vital para resolver nada. Então, eu acredito que uma coisa acaba por influenciar a outra, de uma forma em que eu estou num processo depressivo, dentro de mim eu tenho uma bagunça emocional muito grande, de vários traumas que foram sobrepondo. Normalmente, até na formação, a gente fala muito de trauma de acúmulo, né? Aquilo que foi acumulando e que está ligado à mesma gaveta emocional, e de repente isso começa a reverberar para fora e trazendo outros sintomas.